Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo 21, versículos 5 até o 11 do Evangelho de São Lucas. Jesus está no templo. Ontem nós vimos aquela viúva que tinha dado 2 moedas, depositou ali no templo aquelas 2 moedas. E os ricos também que depositavam, e Jesus ficou admirado, porque aquela mulher só tinha 2 moedas e ela deu tudo o que ela tinha. Agora, continuando dentro do templo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão admirados com esta coisa? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus agora começa a falar para aquelas pessoas a respeito da destruição do templo, que vai acontecer nos anos 70. Como eu já falei, o soldado, o general Tito entra, ele era romano, ele entrou em Jerusalém e ele destruiu o templo. Jesus está falando de uma profecia que iria se realizar e que agora já se realizou. Nós estamos no ano 2025. Essa profecia, ela se realizou. O templo de Jerusalém foi destruído mesmo. Não sobrou pedra sobre pedra. Para dizer assim que não sobrou nada, sobrou apenas uma parte do muro, que era bem próximo ali do templo, que hoje dá-se o nome, popularmente chama-se de o Muro das Lamentações. Mas o templo foi destruído como Jesus havia falado. E a partir da destruição do templo, que já aconteceu, Jesus começa a falar também da sua segunda vinda. E aí ele começa a dizer que muitos começarão a dizer: o tempo está próximo, diante de tantas catástrofes que agora, que são catástrofes naturais que acontecem no mundo, coisas assim de sinais no céu que acontecerão. Mas ele fala também não somente das catástrofes naturais, mas ele fala também das revoluções, das guerras e tantas outras coisas, terremotos e tantas outras coisas que iriam acontecer. Só que quando acontecem essas coisas, como é que nós ficamos?
é óbvio que nós vamos ficar desesperados. Imagina o tsunami vem aí e começa a vir aquela água toda sobre as nossas casas, sobre a nossa cidade. Imagine guerra, tiroteios aqui, tiroteios acolá. E recentemente nós tivemos essa coisa aí de tantos tiroteios, tantas guerras que vêm acontecendo. E Jesus fala que é para nós não sermos enganados por aquelas pessoas que vão dizer, olha, Jesus, o Senhor está voltando, e isso e aquilo, e Jesus está dizendo, não, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Aí começa a aparecer aquelas pessoas se dizendo seus messias e os salvadores da pátria. E ainda, o tempo está próximo, as pessoas vão como... Aí Jesus diz, não sigais essa gente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ainda mais nesse tempo de internet, nesse tempo de redes sociais. Tomemos cuidado, porque realmente aparecem pessoas com propostas dizendo, com uma lógica na palavra, dizendo que ele pode ser, que ele é o Salvador, que ele é aquilo, que ele vai resolver o problema de cada um. Jesus está dizendo, não sigais essa gente. Não é para seguir. Eu me lembro que há uns anos atrás, começou a surgir algumas seitas por aí, e que os pastores começaram a dizer de catástrofe que iria acontecer no mundo e pedia para as pessoas dar o dinheiro que eles tinham para eles. Aí, dar o dinheiro para eles, já dá para perceber que tem alguma coisa errada. E teve situações até desses homens pedirem para as pessoas tirarem a própria vida. Isso lá no passado. Não passado longínquo, aí nos anos 80, nos anos 70, por aí, aconteceu fatos assim, porque as pessoas, elas acreditavam neles e achavam que eles eram os iluminados, que Deus havia realmente falado com eles, e as pessoas, tudo que eles diziam, eles acabavam fazendo. Jesus está dizendo, não sigais. E depois Jesus diz, quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Isso aqui precisa ficar bem guardado no nosso coração. Primeira coisa, não seguir as pessoas que vão se declarar como os salvadores, como o Messias da vida. A outra, quando ouvir falar de guerras e revoluções, nada de apavoramento, nada de ficar apavorado. É aqui que eu digo, né? Guerras, revoluções e tantas outras coisas, e Jesus está dizendo para nós nos mantermos calmos, não nos deixarmos levar. E aí Jesus afirma agora, é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não será o fim. Repito, quando você ouvir pessoas dizendo, olha, o mundo está se acabando, você se lembra no tempo da pandemia? Quantas pessoas dizem, o mundo vai se acabar, o mundo vai se acabar, o mundo vai se... O mundo não se acabou. Vencemos, né? Vencemos a pandemia. Não foi fácil, mas vencemos. Com oração, vencemos e estamos aqui. Outras pandemias virão? Virão. Virão, porque faz parte desse mundo, das coisas desse mundo. Guerras virão? Virão. Então aí as guerras. Revoluções? Sim, também. Tudo. E pessoas dizendo serem o Senhor, dizendo ser o Messias, sou eu e tal, também. Mas nós devemos estar tão voltados para o que a igreja nos ensina,
Precisamos estar ali, como diz o povo hoje, conectado ao catecismo da igreja, aos ensinamentos do Evangelho, da Sagrada Escritura, ao que o magistério da igreja nos ensina, para nós não nos deixarmos atropelar pelas diversas situações. Mas que essas coisas irão acontecer? Irão, mas não é o fim. Tudo acontecerá no devido tempo. No devido tempo que nós não sabemos, mas que seremos pegos de surpresa com a segunda vinda de Jesus. Ah, meus irmãos, nós seremos pegos de surpresa. Então, vamos ser santos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.